Bom dia, irmãos. Estamos lendo o capítulo 3 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata dos eternos decretos de Deus. Hoje lemos a seção 3 e a seção 4 desse capítulo 3 da nossa Confissão, que diz assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Seção 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definitivo que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Irmãos, estamos estudando o livro de Levítico, domingos pela manhã. O tema principal do livro de Levítico é a santidade. E traz temas secundários que apontam para esse tema maior. O livro traz assuntos secundários como sacrifício de animais. Nós estudamos aqui os capítulos que trataram disso, os 7 primeiros capítulos do livro de Levítico. O livro trata ainda do sacerdócio. Nós estudamos nos últimos domingos os capítulos 8, 9 e 10, que trataram do sacerdócio. No capítulo 8, nós vimos a instituição, a consagração dos sacerdotes. No capítulo 9, os primeiros serviços do sacerdócio. E no capítulo 10, a morte de 2 sacerdotes desobedientes aos mandatos do Senhor, Nadab e Abiú. E agora nós vamos iniciar a terceira sessão, a terceira parte da primeira sessão do livro, que trata sobre a purificação. Esses capítulos são os capítulos 11 até o 15. No capítulo 16, nós temos o capítulo central do livro, que vai tratar do dia da expiação. Era uma festa especial em Israel, onde uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos. Capítulo 11 ao capítulo 15, como disse, vai nos ensinar sobre a purificação, a lei da purificação. No capítulo 11, que nós vamos estar considerando agora, pela manhã, o Senhor fala a Moisés acerca de animais puros e animais impuros. No capítulo 12, ele vai falar sobre o parto da mulher. Os capítulos 13 e capítulo 14, leis acerca da lepra. E no capítulo 15, sobre as impurezas sexuais, ou as impurezas físicas, tanto do homem como da mulher. Como eu disse, agora pela manhã eu quero olhar para o capítulo 11, juntamente com os irmãos que tratam da lei de animais puros e animais impuros. E vou ler o capítulo 11, os irmãos podem abrir a Bíblia, Levítico, capítulo 11. Vou fazer a leitura, depois vamos orar e em seguida elucidar algumas questões, tirar lições para nós. Levítico 11, diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, unhas divididas, e o casco se divide em 2 e rumina. Rumina é mastigar várias vezes, vai ficar ali mastigando. Entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz era um pequeno animal, que se parecia com um esquilo, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo.
A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas. Não sei se todos sabem, barbatana é aquela parte do peixe que serve para a locomoção dos peixes. Seriam como os braços do peixe, né? Ou aquela parte do tubarão que fica aparecendo, aquelas são as barbatanas. Então, todo o que tem barbatanas e escamas, dos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxambeiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço talvez o urubu, e a águia marinha. O milhano, bom, na verdade, as traduções, porque a nossa versão e outras versões trazem esses termos, porque muitos desses, ou alguns desses animais aqui, não têm tradução direta, e alguns alguns talvez estejam extintos, e não há um correspondente na nossa língua, por isso a versão deixa o termo aí. Tudo isso, no caso aqui, são aves, ou animais que voam, né? Porque aparece o morcego aqui, sabemos que ele não é ave, mas da perspectiva do hebreu, ali o que voava era ave. Então, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o pelicano, o abutre, a cegônia, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar como elas sobre a terra, estes comereis. Destes comereis estes. A locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2, e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles, será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver, será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O gé, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver neles será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são. Portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna
em que se recolhe água será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cairá alguma coisa sobre ela, pois será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, grande é o teu nome, Senhor, a tua presença. Agora nós te suplicamos que o Senhor seja gracioso conosco, nos ajudando, nos auxiliando, Senhor, na compreensão deste texto sagrado, inspirado e preservado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor se revele a nós, que possamos encontrar Cristo, Senhor, neste capítulo e louvar o teu nome, Senhor, pela obra e pela santificação que o Senhor tem operado na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é para o fato de Deus estar falando com Moisés. Esse é um ponto importante. No primeiro versículo deste capítulo, nós encontramos: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes. Então Deus está dando ordem a Israel. Dito aos irmãos que o livro de Levítico, né, cujo tema principal é a santidade, trazem assuntos como os sacrifícios, o sacerdócio e a purificação como regras dadas por Deus ao seu povo, com vistas a auxiliar esse povo, a instruir o povo no que diz respeito à aproximação que o povo deve ter de Deus. Em outras palavras, Deus está ensinando Israel como Israel deve cultuar a Deus. Ou quais são os princípios pelos quais, únicos princípios pelos quais Israel pode, ou Deus pode se agradar de Israel. E a partir do momento em que Israel é habilitado por Deus para cultuá-lo, então Deus irá olhar para Israel, irá habitar no meio de Israel e então considerará todo o serviço de Israel como um aroma agradável, como algo que agrada o coração de Deus, como algo que alegra o coração de Deus. Então, o que nós temos aqui é o fato de que Israel, irmãos, deve compreender que existe uma pureza. Então, Israel deve compreender que a pureza que Deus exige do seu povo é uma pureza de acordo com a lei de Deus. É Deus quem determina o que é puro e impuro. É Deus quem determina o que é santo e o que é profano. É Deus que determina o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Entendam que, sobretudo aqui, em toda a Escritura, mas sobretudo aqui que nós temos o início dessa revelação e desse princípio de pureza e impureza, entendam que sempre que aparecer o termo impuro, e é interessante que do capítulo 11 até o capítulo 25 de Levítico, o termo impuro aparece mais de 100 vezes.
Sempre que os irmãos encontrarem a expressão impuro ou impura, isso diz respeito a algo que Deus não se agrada. É algo que diz respeito a uma inconsistência para com Deus. E é Deus quem determina o que é puro e impuro. Por outro lado, se impuro significa o que Deus não aprova, o que não agrada a Deus, o termo puro diz respeito a algo que Deus se alegra e que Deus aceita e que Deus até exige, irmãos. Então, isso tem que ficar claro. Impuro é o que Deus não aceita. Puro é o que Deus aceita. Se nós perguntarmos aqui, ora, mas por que Deus determina alguns animais puros e alguns animais impuros? Não esperem de mim um estudo científico, ou um estudo cultural, ou qualquer coisa parecida, porque perguntar por que Deus considera, por exemplo, o porco como impuro dentro desse contexto, e outros animais puros, é o mesmo que perguntar por que Deus instituiu o tabernáculo. Por que Deus quis que a cortina do tabernáculo fosse cor de púrpura? Quem é que pode responder isso? Existem, obviamente, algumas explicações culturais, sem dúvida nenhuma. Quando estive mencionando aos irmãos a confecção do tabernáculo, por exemplo, a questão da cor púrpura, ser de linho fino, pelo contexto da cultura da época, de riqueza, e a púrpura era uma cor de reis, etc, etc, etc. Da mesma forma, obviamente, aqui nós temos uma lista de animais considerados impuros. Nós estamos na época pós-moderna, já temos informações suficientes, médicas, que nos mostram que esses animais, de fato, podem ou são prejudiciais à saúde. Por serem aves de rapina, por exemplo, que comem imundícia, o porco é um deles, enfim. Mas eu vou tratar disso ainda. Mas eu dizia, não espere alguma instrução ou informação científica ou médica, porque o fato é que Deus está, por isso eu disse, o primeiro ponto é Deus está falando com Israel. Israel deve entender que é Deus quem considera puro ou impuro alguma coisa. E para que Israel se aproxime de Deus, para que o culto seja aceitável, deve ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a instrução que Deus dá ao seu povo. Porque eu digo, irmãos, que desde já não precisamos nos prender em tantos detalhes aqui de animais, porque isso é impuro, porque isso é puro. Porque Israel tem que entender, eu dizia, que existe uma pureza, e essa pureza está de acordo com a lei de Deus. Vamos lembrar um pouco no que consiste a lei de Deus? A lei de Deus é o pacto que Deus fez com o seu povo. A lei de Deus é o acordo que Deus fez com o seu povo. Então, para que o povo seja aceito diante de Deus, ele deve viver de acordo com os preceitos de Deus. Mas vejam como é interessante que a partir do capítulo 11, ou nesta seção de pureza e impureza, capítulo 11 até o capítulo 15, depois em outros capítulos esse tema vai voltar, mas num sentido muito mais prático. Eu dizia, vejam que aqui o Senhor, nessa instituição do que é puro e impuro, o Senhor está tirando Israel, me refiro aqui à compreensão, até o capítulo 10, né, se nós lembrarmos do capítulo 1 até o capítulo 10, que envolvia sacrifícios de animais e a instituição sacerdotal, o que nós temos? Nós temos Deus se revelando a Israel no que diz respeito ao culto dentro do tabernáculo. Então, sacrifícios seriam levados, o sacerdócio seria exercido pelos sacerdotes, com vistas a que Deus se relacionasse com o povo e vice-versa. Mas a partir do capítulo 11, ou melhor, capítulo 11 até o capítulo 15, Deus está fazendo com que Israel entenda que a questão de adoração e a questão de serviço e a questão de pureza e de santidade extrapola o tabernáculo. Extrapola o contexto religioso, por assim dizer. Explicando para nós, para ficar mais fácil entendermos, essa é uma verdade que Deus queria ensinar a Israel, que nós compreendemos muito bem, porque temos a revelação inteira da vontade de Deus. O que está contido aqui, eu estou me referindo a essa verdade, de que o culto e a adoração a Deus e o serviço a Deus em pureza e em santidade extrapola as quatro paredes da igreja, ou do templo, ou do salão, como quer que
chamemos este espaço aqui. Deus então está dizendo a Israel, olha, Israel, o que eu quero é que vocês sejam puros no dia a dia de vocês. Ou, ainda para entender, eu quero que vocês sejam puros na cozinha de vocês, no cardápio de vocês. É isso que Deus está falando a Israel. Que Deus quer uma adoração e uma comunhão e uma santidade e uma pureza no dia a dia. No dia a dia. Na vida cotidiana. Em todos os momentos. Por isso, aqui no capítulo 11, o Senhor fala do cardápio. Ele fala de animais puros e impuros. Ele menciona aqui no capítulo 11, versículo 2 ao versículo 23, o cardápio. Quais são os animais que podem servir de alimento ou não para Israel. Versículo 24 a 40, o Senhor menciona o fato de tocar ou encostar num cadáver, num corpo de um animal, seja ele considerado lícito para o alimento ou não, mas uma vez morto, se alguém tocasse no cadáver do animal, então era considerado impuro para o Senhor. E onde eu vou me deter mais é no versículos 41 e 47, porque aqui nós encontramos a razão da lei. Deus mesmo explica por que o povo deveria ter esse cardápio e por que o povo de Israel não deveria tocar em animais mortos, nos corpos dos animais mortos. Sobre o cardápio, irmãos, versículos 2 a 23, eu lembro aos irmãos que antes da queda, os seres humanos eram vegetarianos. O Senhor, na criação, ali capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, o Senhor havia dado a ordem de que os homens se alimentassem das ervas e tal. É depois da queda que o homem passa a se alimentar, então, de carne. Ali nós temos no capítulo 9 de Gênesis, após o dilúvio. O Senhor libera a carne para a humanidade. Porém, a carne era sem sangue, pelo princípio que nós já estudamos e vai aparecer novamente aqui em Levítico, certamente. Pelo fato de que o sangue, nesse contexto aqui da antiga dispensação, está diretamente ligado ao sacrifício, está diretamente ligado ao serviço cultico. Então, o que ocorre é isso. Antes da queda, o ser humano era vegetariano, depois da queda, Deus liberou a carne, mas com restrição, uma carne sem sangue. E no contexto de Levítico e Deuteronômio, mesmo a carne é um prato bastante restrito para Israel. Por isso o Senhor dá essa ordem aqui. Eles podem comer algumas carnes de alguns animais, mas não todos. Aqui, no contexto de Levítico e Deuteronômio, o cardápio de Israel era com alguns animais domesticáveis e alguns animais herbívoros. Então, esse era o cardápio dentro de Israel que o Senhor estava apresentando ao seu povo. Daí essas regras aqui, irmãos. Só vou mencionar e vou ler de novo, que já li todo o capítulo 11. Mas no versículos 2 a 8, há a regra sobre os animais, alguns animais terrestres. Todos os quadrúpedes que têm unhas fendidas e ruminam, unhas divididas, aqueles que mastigam várias vezes, poderão servir de alimento. Então, tem unha dividida e rumina, mata e come. É isso que Deus estava dizendo para Israel. Pode comer. Algumas exceções que nós lemos aqui. Versículos 9 a 12, os animais aquáticos. Os animais que têm dos mares e dos rios, que têm barbatana e escama, come. Os que não tiverem, não come. Versículos 13 a 19, algumas aves. Como eu disse, não precisamos ler cientificamente, porque morcego não é ave, mas ele aparece aqui, que era a perspectiva hebraica. Batia asa e voava, era ave para o hebreu. Por isso ele põe o morcego aqui. Mas, enfim, a lista de aves proibidas, versículos 13 a 19. Depois, insetos, versículos 20 a 23. E os que se rastejam e que têm muitas patas, versos 41 a 41 e 42. Aparece ainda aqui. Então, há restrições aqui. Depois, o Senhor ordena que não se toque em
em animais mortos, não apenas pessoa tocar, mas qualquer instrumento que caísse, como os irmãos leram aqui comigo, não, qualquer instrumento que tivesse contato ou tocasse em algum morto, deveria ser ou lavado ou quebrado, dependendo do caso. No versículo 43, irmãos, nós lemos: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Tais animais, aqui está a lista, para o Senhor são considerados, ou eram considerados, melhor, usar o verbo no tempo correto, eram considerados por Deus, ou são aqui nessa dispensação do texto que nós estamos estudando, são considerados ou eram considerados por Deus como algo abominável, algo que Deus detestava. E então Deus disse: olha, porque eu detesto esses animais, porque eles são abomináveis para mim, vocês não podem tocar neles, vocês não podem comê-los, né, com a regra já dada, vocês não podem tocar nesses animais mortos, porque se vocês fizerem isso, vocês também serão abomináveis para mim. Eu também vou detestar vocês. Aqui eu já estou me referindo à razão porque Deus dá a lei. Os irmãos lembram que Deus tirou o povo de Israel do Egito. O Senhor faz referência a isso aqui, versículo 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Verso 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, Deus quer que Israel seja santo. Deus quer que Israel seja seu. E Deus quer que Israel seja puro. Ok, irmãos, isso aqui está claro no texto, né? Mas a pergunta que ainda fica é: por que Deus proíbe as coisas? Será que Deus estava resguardando Israel de contrair algumas doenças? Provavelmente sim. Né? Não precisamos descartar essa possibilidade. Como Deus sábio, como Deus soberano, como Deus conhece todas as coisas, ele sabia que esses animais poderiam trazer enfermidades ao povo. Precisamos descartar isso. Mas esse não pode ser o único aspecto. Primeiro, porque Deus criou tudo bom. Lá no início, antes da queda, Deus criou tudo muito bom. Então, esses animais não têm por si só algo que contamine o homem. Isso fique claro. Eles não têm o poder de contaminar. É Deus agora, num contexto extremamente cultico, no serviço cultico, no serviço a Deus, de viver para Deus, Deus põe uma regra, e então, a partir do momento que o povo quebrar a regra, ele se torna impuro. Mas não há poder no animal disso ficar claro quando Cristo, eu vou ler novamente Marcos capítulo 7, os irmãos depois, onde Cristo considerou todos os alimentos puros. Então esse é um assunto importante. Há o aspecto da saúde? Sim, mas esse não é o ponto que Deus quer ensinar a Israel. Eu dizia, primeiro, porque não há nada impuro por si só nesse animal que vai tornar o homem impuro. Segundo aspecto, porque se o ponto que Deus quer enfatizar é saúde, então essas mesmas regras devem permanecer para a igreja no Novo Testamento. Se Deus quer dizer a Israel, olha, vocês não podem comer isso, porque se vocês comerem isso, vocês vão ficar doentes. Eu não quero que vocês fiquem doentes, eu quero que vocês sejam saudáveis. Se é isso que Deus quer ensinar a Israel, então a mesma regra segue no Novo Testamento. Porque Deus também quer que nós sejamos saudáveis. Deus não quer que nós venhamos a adoecer. Não é? Ele nos quer saudáveis. Nós lembrarmos de outros textos do Novo Testamento, nós encontramos a verdade de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, vejam só. Repito, há um aspecto, sim, de saúde?
Sim, provavelmente. Mas não é isso que Deus quer instituir para Israel. Por que Deus proíbe, então, tais coisas, irmãos? Será que a preocupação do Senhor era com o meio ambiente? Já que o animal morria e ficava exposto, e alguém ia tocar naquilo, ia contaminar o ambiente? Bom, menos provável esse. Ou ainda, será que Deus queria que a dieta dos hebreus fosse diferente da dieta dos povos pagãos? Porque há essa possibilidade. Os povos pagãos comiam de tudo. Então, será que Deus está dizendo, olha, vocês têm que ser diferentes dos outros povos, enquanto eles comem todos esses animais, se alimentam de todos esses animais, vocês não vão poder se identificar com eles. Opa, agora parece que já há algum princípio aí. Não, repito, pelo fato do alimento em si, mas pelo fato de que o comer, e isso é bíblico, inclusive, é um contexto cultural onde Deus se adapta, não é? No sentido de que ele condescende, ele se humilha e ele revela os homens dentro da sua cultura. E como é na nossa cultura também, a alimentação, o sentar para jantar, para almoçar, envolve o quê? Envolve comunhão. Então, uma vez que um hebreu comesse do mesmo prato de um cananeu, era muito provável que eles se assentassem à mesma mesa e compartilhassem de algo. Então, parece que aqui há um princípio. Né? Parece que Deus quer de fato... Parece não. Deus quer ensinar o povo a ser santo, separado. Então, parece que essa terceira possibilidade ela é a melhor aqui, para que não houvesse comunhão com os cananeus. Mas, irmãos, sem dúvida, o mais importante, e aí eu me refiro a princípios aqui, não são as especificações aqui do que é puro ou impuro. Eu sei que essa é uma tendência de qualquer religioso. Né? Não, eu não como, principalmente no que diz respeito à comida. Não, eu não como determinadas coisas porque isso vai me tornar impuro. Isso vai me trazer uma consequência muito ruim. Então, eu prefiro ficar purificado, iluminado. Olha, aquele ali come camarão. Credo, porco, ixi. Não, ixi, impuro. Isso é religiosidade, isso é mesquinharia. Essa é a tendência do ser humano. Eu dizia, o mais importante aqui não são essas especificações do que diz respeito ao que é puro ou impuro, o que é limpo ou imundo, termo também que aparece aqui. Mas, como disse no início, o princípio aqui é que Deus quer a vida toda no seu povo. Repito, Deus acaba de concluir no capítulo 10 algo que dizia respeito ao culto dentro do tabernáculo, e no capítulo 11 ele passa algo que faz parte do dia a dia de Israel, mostrando que o serviço a Deus não envolve apenas o serviço, para usar a linguagem aqui nossa, na igreja, mas fora da igreja, em casa, na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala. É isso que Deus está ensinando a Israel. Irmãos, vão já ver que é isso. Por quê, irmãos? Porque o Senhor se interessa, e nós estamos aqui no início da revelação, e o Senhor se interessa por todas as áreas da nossa vida. Não há nada na nossa vida que Deus não tenha o interesse de santificar. Uma vez que Ele nos resgatou do poder das trevas. Uma vez que Ele havia resgatado Israel do poder do Egito. Então Ele quer que Israel seja dele e que Ele faça parte, que o Senhor faça parte de tudo o que envolve a vida dos israelitas, a vida dos hebreus. É por isso que Paulo vai dizer, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vocês comem, vocês bebem alguma coisa, então façam tudo para a glória de Deus. Uma vez alguém me perguntou, pastor, mas como é que a gente faz isso para a glória de Deus? Como é que a gente bebe para a glória de Deus? Com quem você bebe? Como é que a gente come para a glória de Deus? Com quem você come?
Com quem você mantém comunhão? Você é jovem na universidade, você tem comunhão com quem lá? Com crentes ou com descrentes? Qual é o tipo de conversa que você tem quando você está bebendo um suco, bebendo alguma coisa? Que tipo de conversa você tem? Quando você está lá no RU, comendo alguma coisa, você está com quem comendo? Isso glorifica a Deus? Se vocês comem ou se vocês bebem, façam tudo para a glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Vejam, a gente está falando de comida, a gente está falando de bebida. Uma verdade que é, claro, ampliada nas páginas do Novo Testamento, mas que tem a origem aqui em Levítico 11. Primeira Timóteo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Tudo o que Deus fez é bom. Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida. Não é só ir para a igreja e ficar quietinho ali, como se fosse santo, porque o papai e a mamãe estão do lado, ou porque o presbítero está do lado e está vendo, ou porque o pastor está vendo, e quando chega na universidade, ou na escola, ou no trabalho, vive como ímpio, junto com ímpio. Não adianta. Porque Deus não está interessado só na igreja. Isso, na verdade, é profanar o que Deus torna santo. Porque toda a vida é santa. Se vocês comem ou se vocês bebem, façam tudo para a glória de Deus. Porque tudo, pela oração e pela palavra, você orando, você tendo a palavra de Deus como regra para a sua vida, vai ser santo. Então vivam como santos. Como santos. Depois do sacrifício de Cristo, irmãos, o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento, Cristo é o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento, não há lei dietética para a igreja. Não há. Depois que Cristo morre na cruz do Calvário, todas as sombras do Antigo Testamento, vejam que eu estou mencionando Levítico 11, para falar de uma realidade de santidade. É isso que Deus quer ensinar. Lá em Levítico, Deus disse, esse animal aqui é imundo, não coma. Esse animal aqui é limpo, coma. Deus está dando regras lá para Levítico, para o povo de Israel em Levítico. Mas o princípio que vem para nós é o de santidade, é o de pureza, é o de estar limpo diante de Deus. E quando Cristo vem ao mundo de forma humilhada e morre na cruz do Calvário, ele cumpre todas essas sombras do Antigo Testamento. Todas essas regrinhas e essas leis cerimoniais, essas leis de purificação, essas leis de limpeza, elas são cumpridas em Cristo. E por isso, para nós, não há lei dietética. Não há lei aqui de alimento para nós. Não cabe mais para nós essa regra aqui de que nós não podemos comer carne de porco. Porque se alguém não come carne de porco, porque Deus proíbe, então coma grilo, porque Deus libera, aqui em Levítico 11. Foi isso que nós lemos aqui. O grilo pode comer. Então pegue um grilinho, asse na frigideira alguma coisa e coma, que você não vai pecar contra Deus. Cristo cumpre todos os símbolos, todas as regrinhas cerimoniais de limpeza. Mas ele cumpre, irmãos,
vejam só, por que Deus proíbe alguns alimentos, né, no Antigo Testamento? Quando Cristo vem, por que essa proibição cai por terra? Porque é um princípio espiritual por trás. Isso nós encontramos em Atos, no capítulo 10. Os irmãos podem ir a Atos, capítulo 10, é um texto conhecido, onde o Senhor alcança a vida de Cornélio, que não era judeu. No capítulo 10 de Atos, é Pedro ainda quem é o líder da igreja, ele é o pastor da igreja. No capítulo 10 de Atos, no versículo 9, o Senhor havia revelado a Cornélio, centurião, gentil. No versículo 9, nós lemos que no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, isto é, mais ou menos meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo, veja só, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Os irmãos conhecem a passagem, lembram, entendem? Pedro estava orando, veio um lençol, todo tipo desses animais aqui que nós vimos aqui, os proibidos e os liberados, né? E a voz disse: Pedro, come, Pedro. Não, Senhor, que isso? Eu? Não, jamais vou ser impuro. Eu sou puro, eu só como aquilo que... Rapaz, mata e come. Não considere impuro, né, o que Deus considera puro. Qual é a lição que Deus dá a Pedro, irmãos? Por que Deus está mostrando isso a Pedro? Porque o contexto é: Pedro é judeu. E Pedro só queria pregar para judeu. E Deus tinha falado com Cornélio. E Pedro tem que sair do meio de judeu e pregar a Cornélio. E na casa de Cornélio, a casa de Cornélio, com todos os visitantes na casa dele, e apresentar o evangelho para ele. Esse é o princípio, vejam só. O princípio é que Jesus é Senhor sobre todos. Não mais para Deus não existe um povo só hebreu. Existem hebreus e gentios. E todos, por meio de Cristo, são aceitáveis a Deus. Pela santidade daquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Daquele que revela a vontade perfeita de Deus. Quem confessa o Cristo, independentemente se é judeu ou não, ele é aceito diante de Deus. Aqui mesmo em Atos, capítulo 10, no verso 34, então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Nós entenderam a ligação desse texto com Levítico 11? Não pode, vocês não podem comer isso, aquilo, aquilo outro. Vocês podem comer isso, isso e isso. Porque eu quero que vocês sejam santos para mim. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós encontramos Deus dizendo a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro depois entendeu, é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceitos nesse sentido. Qualquer um, de qualquer nação que confessar o Cristo, esse é aceitável diante de Deus. O Senhor usou a figura de animais impuros
para falar de uma realidade espiritual de pureza. Porque para o judeu, qualquer um, até hoje, aqueles que não entenderam nada do Evangelho, para o judeu, ele é o povo escolhido, e ele é o povo santo, e é o povo puro. E quem não é, é impuro. Mas o Evangelho de Jesus Cristo mostra que isso, usar uma expressão nossa, já era. Porque já era mesmo. Isso é da antiga dispensação. Na nova dispensação, o que importa é a fé em Cristo. O que importa, irmãos, entendam fé aqui, não como uma fé apenas intelectual, de compreensão de livros, mas uma fé genuína e verdadeira. Uma fé que produz uma santificação, uma vivência inteira para o Senhor. Diferente daqueles que não fazem parte do povo de Deus. Diferente daqueles que vivem para si mesmos, que vivem para o mundo, que vivem para Satanás. O que importa agora é a verdadeira fé no Cristo, no Salvador que nos purifica de toda impureza, irmãos. Por isso eu pedi ao presbítero Joênio que lesse Marcos capítulo 7. Jesus disse: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Olha só, Jesus disse, não há nada. Quem é que está falando? É Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus verdadeiro, o Deus que não se contradiz, o Deus que falou com Moisés e com Arão em Levítico 11. É o mesmo Deus que está falando. Por isso nós temos na teologia um princípio de hermenêutica, um princípio de interpretação bíblica. Nós temos a aliança de Deus, o pacto que Deus faz com um povo. Mas aprove a Deus se revelar primeiro a Abraão. E deu-lhe uma descendência numerosa. E no decorrer da história, Deus se revelou a Israel e começou a dar regras a Israel. E deu a lei para Israel. E aos princípios da lei já mencionados aqui. A lei moral, a lei civil, a lei religiosa. Então, a religiosa, esses princípios de regrinhas, de purificação, de limpeza ou de ordenação, como nós vimos nos capítulos anteriores. Assim como as leis que nós ainda vamos encontrar, as leis civis, de apedrejamento e outras leis, essas ficam na antiga dispensação. Essas ficam para Israel do Antigo Testamento. O que perpassa para nós é a lei moral, é o princípio, não é moralismo, mas é a lei moral, o princípio de ética, de como eu devo me comportar diante de Deus e diante dos homens, como sendo propriedade de Deus, como sendo um povo santo para Deus. Isso é lei moral. Eu não estou falando de moralismo, eu estou falando de lei moral, de comportamento ético diante de Deus e diante dos homens. Então, voltando, Jesus, eu falava do princípio de hermenêutica. Então, isso ocorria no Antigo Testamento. Quando o Cristo vem, ele cumpre a lei cerimonial, ele cumpre a lei religiosa e ele não destrói a lei moral. Eu estava lendo Marcos 7, Jesus disse, não existe nada. O que ele está dizendo? Que não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Opa! Então quer dizer que agora é Jesus quem está falando. Ele vem inaugurar a nova dispensação. Não mais no contexto judaico, como eu li em Atos capítulo 10. Pedro mata e come. Pedro evangeliza gentios, Pedro. Não considere impuro o que eu considerei puro. Porque Pedro estava dizendo, não, eu não vou comer nada impuro, não, eu não vou pregar para Cornélio, eu não vou falar aos gentios. E a voz dizia, não considere impuro o que eu considero puro. Então Jesus está dizendo que, aqui em Marcos, que não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Então Jesus está dizendo o seguinte, que se eu pegar um pedaço de uma carne de porco e comer, isso não me contamina. Não é isso que Jesus está dizendo? É isso que Jesus está dizendo. Aí o médico diz, não, mas olha, cuidado. Não, sim, que é perigoso, nós sabemos. Que tem que ser bem tratada uma carne de porco, nós sabemos. Não pode comer leitão em qualquer carrinho de lanche. É bom que você conheça quem está fazendo aquele leitão. Mas coma o seu leitão. E não tenha consciência pesada. É isso que Jesus está dizendo. Não existe nada fora da pessoa
que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. É isso que vale para nós agora. Se nós fôssemos judeus, lá na antiga dispensação, e eu fosse o sacerdote, um dos filhos de Arão, eu dizia aos irmãos, vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer isso, não podem comer aquilo, olha, só pode comer isso. Era essa a instrução que o sacerdote ia dar. Mas não é mais lá que nós estamos. Estamos na nova dispensação da graça. E o que o pastor tem que pregar é, não se preocupe com a comida não. Claro, se preocupe até o ponto que tem que se preocupar com a saúde. Tá? Mas é só isso. Em termos de pureza diante de Deus, pode esquecer isso. E entenda que o que contamina é o que sai do seu coração. E não o que entra na sua boca. E vai para o seu estômago e depois é eliminado, como Jesus disse. Não, é o que está no coração. Então vocês também não entendem, disse Jesus, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Glória a Deus por isso. Somente aqueles que gostam de comer bastante. Amém. Porque Jesus considerou todos os alimentos puros. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. A imoralidade sexual é todo tipo de relação sexual ilícita. Sexo fora do casamento é imoralidade sexual. Sexo com animal é imoralidade sexual. Sexo com pessoa do mesmo sexo é imoralidade sexual. Sexo com divorciados ilicitamente é imoralidade sexual. É isso que contamina. Jesus disse, os furtos, qualquer roubo, aquilo que não é seu, os homicídios, a ira, se nós lembrarmos do que Jesus disse, quando eu me iro contra o meu irmão, sem nenhuma razão, eu já pequei no meu coração e eu sou assassino. É isso que contamina. Ah, não, mas eu não como camarão. Ah, não, mas eu não como porco. Ah, não, porque eu quero ser puro. Mas você se ira contra o seu irmão. E você está impuro diante de Deus. A avareza, cobiça, sempre querer mais e mais e mais, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, todos estes males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Então pronto, irmão, nós entendemos Levítico 11. Levítico 11 ensinava para Israel que Israel deveria ser santo para Deus. Porque Deus disse, esse animal é impuro, se vocês tocarem nele, vocês vão ser impuros para mim. Israel devia dizer, opa, então eu não vou tocar mais. Eu não vou comer esse animal. Não vou colocar no meu cardápio. Porque Deus está ordenando que eu não faça. E deveria obedecer. Para nós não serve mais, mas o princípio moral permanece. Porque Deus quer que sejamos santos. Agora, a santificação não diz respeito à comida. Não diz respeito à bebida. Não diz respeito a um cardápio. Mas diz respeito à fé em Cristo. A viver para Ele. A satisfazer a vontade dEle. E isso no sentido moral, no sentido real, no sentido ético. Que deve ficar para nós, em primeiro lugar, Deus deve ser Senhor da nossa casa, da nossa vida, para ampliar mais, né? O que Deus está dizendo a Israel, olha, eu quero sentar à mesa com vocês. Eu quero adentrar a casa de vocês, vocês vão abrir o portão ou a porta lá, quem mora lá, passar pelo pátio, entrar na sala, sentar na cozinha, puxar uma cadeira, vai sentar lá, põe um suco de laranja aí para mim, por favor, põe aí um refrigerante, assa uma carne de porco aí para mim. É isso que Jesus quer fazer. E não que eu diga, opa, eu vou para a igreja, então agora eu sou santo.
Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, o nosso coração arde. O presbítero está cantando, a gente canta, a gente se alegra. Quando acaba o culto, a gente vai para casa, o coração está longe de Deus. Na hora de almoçar, é maior confusão com os filhos, com o marido. Não é isso que Deus quer. Quando Deus fez o cardápio para Israel, Deus estava dizendo, olha, eu quero estar à mesa com vocês. Eu quero sentar com vocês na casa de vocês. Eu quero comer com vocês. É isso que Deus quer fazer conosco. Não é o cardápio mais, mas é a verdadeira comunhão. É viver com Cristo e amar o Cristo. Deus deve ser o padrão para nós, irmãos. É isso que Deus está ensinando a Israel. Eu sou santo. E vocês devem ser santos porque eu sou santo. Qual é o padrão? O padrão é Deus. O padrão não pode ser as minhas regras. O padrão não pode ser o que eu quero que seja padrão. Padrão é o que Deus determina como padrão. Israel não poderia dizer, não quero comer isso, vou comer aquilo. O padrão de Deus estava dado a eles. A nossa vida de santidade, ela deve ser o íntimo do nosso coração e não o exterior da religião. E a segunda coisa que eu já mencionei, importante para nós, é que Cristo cumpriu toda a lei. Nós não temos imposição de lei alimentar prescrita aqui em Levítico 11. Nós não temos essa imposição da parte de Deus para nós. Não temos. Já mostrei aos irmãos. Jesus considerou todos os alimentos puros. A nossa preocupação deve ser com a nossa vida com relação à santidade, com relação ao relacionamento que mantemos com o Senhor, Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é que alguém pode ser santo? Agora vamos abrir, vamos olhar para toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Como é que alguém é santo? Deixa eu voltar. Vamos olhar para Levítico 11. Como é que alguém é santo diante de Deus? Levítico 11. Não pode comer isso, não pode comer isso, pode comer aquilo. Não pode tocar nesse animal morto. Papapá. Lá era assim, lá naquela dispensação. Agora vamos pular as páginas da Bíblia e vamos olhar de Gênesis e Apocalipse. Como é que alguém é santo diante de Deus? Quando se relaciona com Deus por meio de Jesus Cristo. É a única forma de ser santo. Por isso, qualquer religião que nega o Cristo, seja ela pagã ou judaica, porque alguns judeus negam o Cristo, seja ela pagã ou judaica, se não tem Cristo, não existe santidade. Pode existir religiosidade, pode existir orgulho no coração, pode existir o que for, mas santidade não existe, porque santidade é só por meio de Cristo, o Santo de Deus, o que cumpriu toda a lei, o único que ofereceu um sacrifício perfeito diante de Deus. Deus exige, irmãos, a nossa santidade. Essa é a razão de Levítico 11. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. E aí quando vamos a Romanos, vou ler algumas passagens bíblicas, curtas, 6 passagens bíblicas, para nós concluir nosso estudo. Estou falando o que deve ficar para nós em Levítico 11, que Deus exige santidade. Paulo diz, se comem, se bebem, façam tudo para a glória de Deus. Aí em Romanos capítulo 12, Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam. Paulo, olha, irmãos, Deus diz assim, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional de vocês. Espera aí, Paulo, mas eu ainda não entendi. Aí ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam segundo os padrões do mundo. Essa é a santidade real. Por isso eu disse há pouco, você bebe, você come com quem? Você conversa com quem? Você é amigo de quem? Deus quer ser seu Deus na universidade. Deus quer ser o seu Deus no trabalho. Você assina um documento ilegítimo lá, para não perder o emprego? E se Deus quiser que você perca o emprego? Para você ser santo? Parou para pensar nisso? Não, mas meu emprego... então Deus não é senhor do seu emprego. Ele é só seu senhor na igreja. Ele é só seu senhor dos seus negócios. Lá, em casa. Mas quando chega lá com o patrão, ele não é seu senhor mais. Segundo aos Coríntios, um texto que eu gosto. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sim, porque Paulo diz que nós, crentes, somos santuários de Deus. O apóstolo João diz que nós, crentes, somos filhos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós e que os não crentes são filhos do diabo e que tem um pai que é Satanás. E por isso que quando um crente casa com um descrente, então vai ter como sogro o diabo. Alguém já disse isso? Porque se um crente casa com um descrente e o descrente é filho do diabo, então o sogro do crente vai ser o diabo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é o ponto aqui? Que Deus habita com o seu povo. Deus está no meio do seu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles. Separem-se deles. Não toquem em coisa impura. Olhem só. Está vendo o princípio espiritual a partir do tocar em coisa impura? Veja que o princípio não é tocar, mas o princípio é separar. Se separe, seja santo. Saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Então agora não é mais camarão, porco, não é mais. É com quem eu tenho amizade, é com quem eu converso, é com quem eu vivo, é quem eu amo. Deus diz, separem dele. Não toquem em coisas impuras. Não é mais cardápio, é vida. Então, se alguém vive com ímpio, Deus vai rejeitar, e Deus rejeita. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E Paulo conclui, portanto, meus amados, tendo tais promessas, qual é a promessa? De que Deus vai habitar, de que Deus quer conviver, como eu estava dizendo, de que Deus quer sentar à mesa com você, de que Deus quer tomar café com você, quer merendar com você à tarde, quer almoçar com você. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Primeiro Tessalonicenses 4:7. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Para concluir, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões
que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pronto. Levítico 11 está compreendido. Agora, quando nós lermos lá em casa Levítico 11, rapaz, Deus estava chamando o povo à santidade. Não deveria tocar em coisa impura. Ah, é para eu não comer isso? Não, não, não. É para você não ficar em sociedade com ímpio. É para você não ser amigo de ímpio. É para você não compartilhar dos pecados dos ímpios. Mas é para você ser santo. É para que eles saibam que você tem um Deus. Eles sabem que você tem um Deus? Seu colega da universidade sabe que você tem um Deus que é santo? No trabalho, os seus colegas sabem que você tem um Deus que é santo? Não, meu Deus é santo. Olha que confraternização, como um pedaço de porco. Não, eu sou santo. Não é isso, não. É você não ficar batendo papo com o ímpio, rindo das piadas sujas dele e pecando junto com ele. É isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus exige de nós, em Levítico 11. Que nós sejamos santos. E eu vou dizer o que eu já disse. Santificação a Deus só existe por meio de Cristo Jesus. Uma fé viva. Uma fé que tem obras. É Tiago quem diz. Porque a fé sem obras é morta, diz Tiago. É fé e obras. É fé e ação. É fé genuína com comportamento santo na sociedade. Não é que você vá se isolar de tudo. Ninguém está dizendo isso aqui. Mas é se manter santo. Não vai entrar no pecado dos outros. Porque Deus diz, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o padrão de Deus para nós. Vamos ficar de pé? Peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino com um cântico. Nós louvarmos a Deus, depois orar e encerrar a nossa reunião. Inário, número 220.